Tudo bem, pessoal? Nós estamos aqui na MTech Máquinas, eu sou o Marcos, todo mundo me chama de Marquinhos, né? E a gente vai começar a fazer uma série de vídeos aqui, discutindo, falando de alguns assuntos, né? Referentes aí aos artefatos de cimento, falando a respeito das práticas, boas práticas, do que se deve fazer, do que não se deve fazer, né? Mas para levantar algumas dúvidas, gerar algumas discussões e com tudo isso, com certeza, gerar conhecimento, né? A gente tem algum conhecimento aí, já tem alguns anos lidando nesse meio, então a gente já passou por várias coisas e é bom a gente compartilhar o conhecimento, né? A respeito do artefato aí, nós vamos falar a respeito dos 3 pilares que regem o artefato de cimento. Na prática de construção lá dos blocos, dos pisos, né, essencialmente, desses artefatos aí, tem 3 coisas, 3 pilares que sustentam a fabricação, né? Aí o dono da empresa de artefato tem que cuidar desses 3 pilares, não são 4, são 3. Se faltar um deles, a sua produção com certeza vai cair, a qualidade vai cair e você vai ter problema. Os 3 pilares são o equipamento, você precisa de um equipamento de qualidade, tá? Você precisa de agregados de qualidade, tá certo? E você precisa de processo adequado. Se faltar qualquer um desses 3, se você tiver um bom equipamento, um agregado de qualidade e o processo estiver inadequado, a sua produção não vai acontecer com qualidade. Se você tiver aí os 2, né? O processo for bom, ok, e a máquina, o equipamento for bom, e o seu agregado não tiver qualidade, não for bem equilibrado, a granulometria, essa palavra é difícil de falar, hein? Não estiver bem balanceada, você vai ter dificuldade, o seu custo vai subir, porque você vai ter que acrescentar cimento demais na mistura para poder adquirir uma boa resistência, né? E aí, na questão do equipamento, nós vamos falar o porquê da taxa de compactação ser bem equilibrada, com a taxa de vibração, né? Aí uma máquina aí que a pessoa fala, minha máquina tem 15 toneladas de compactação, mas não consegue ter um bom resultado. Às vezes, trocando em miúdos aí o pessoal entender, né? Você pega uma mesa vibratória e joga um carro em cima dela. Você vai enforcar a vibração. O equipamento vai perder a sua função e a sua capacidade. Então, máquinas têm que ter esses atributos, né? A taxa de compactação tem que estar ali bem equilibrada com a taxa de vibração, quantidade de energia aplicada, né? E a máquina tem que ter uma resistência mecânica, uma estrutura robusta para suportar você subir taxa de compactação, subir taxa de vibração, para conseguir um processo mais rápido, um acabamento ideal, né? Isso é na questão do equipamento. Na questão da matéria-prima, nós vamos falar de granulometria, né? Que é o equilíbrio entre o tamanho dos grãos da sua mistura, né? Se você tiver grãos muito grandes, excesso de grãos muito grandes, ou então um agregado muito padronizado, que todos os grãos são do mesmo tamanho, vai ficar muito espaço vazio no meio, a sua resistência vai cair. Não adianta aumentar cimento, não adianta equilibrar a umidade, que não vai resolver. Nós vamos falar aí a respeito disso, né? De equilíbrio granulométrico, né? Vamos falar a respeito de rugosidade, como que é a superfície do grão do seu agregado, se ele é rugoso demais, se é de menos, quais são os problemas que acontecem com isso, né? Um grão rugoso demais, ancora demais, fica bom, mas consome cimento demais. Um grão muito liso, escorrega bem, gasta pouco cimento, a área é menor, mas ancora pouco. Nós vamos falar de tudo isso, né? E da forma geométrica do seu grão, né? Todos esses atributos aí a respeito da sua matéria-prima nós vamos falar. Vamos falar também a respeito do processo. Qual o processo ideal? Como que você deve trabalhar aquele seu equipamento, né? Às vezes você tem tudo, tem um equipamento que te oferece uma determinada capacidade. Você quer que dobra a capacidade, mas o equipamento não te fornece capacidade, você vai quebrar o equipamento, né? E às vezes você antecipa demais o ciclo, quer ser muito rápido e perde a qualidade, perde acabamento. Então vamos falar tudo isso, né? Vamos falar no processo, vamos falar de dosagem correta, quantidade ideal de água, os aditivos ideais, vamos falar de tudo isso, tá?
E dentro do controle, né, do processo, nós vamos falar a respeito da real necessidade de se fazer uma análise do produto, né? É bom, é ruim, mandar analisar no laboratório, estipular os indicativos de resistência. Vamos falar a respeito disso, né? Que é o controle da sua produção, que é excelente, é essencial para toda a fábrica, mas em dados tamanhos de fábrica, você tem uma fabriqueta com a máquina manual, você não adianta mandar romper seu bloco, que não resolve, né? Qual a necessidade disso? Vamos falar de tudo isso, né? Nós esperamos vocês nos próximos vídeos aí, tá bom? Pra gente ir discutindo. Eu vou trazer alguns convidados aqui, né? Já de antemão, já vou falar algum deles, que é o Samuel, que é nosso parceiro aqui, né? Trabalha com manutenção aí no campo, né? É um ex-funcionário nosso, excelente, Samuel. E vamos chamar alguns clientes nossos antigos aí, que estão aí na luta, né? Nessa estrada, apanhando, mas aprendendo, né? Porque tudo vem com os problemas. Nosso principal ativo hoje em dia são os problemas. Os problemas são caros, mas valem ouro, né? É em cima deles que a gente vai aprendendo, vai se desenvolvendo e vai agregando valor, tá certo? Então espero por vocês aí, tá bom? Até mais, obrigado.